crianças, tudo bem? Terça-feira hoje, dia 26. Vamos continuar falando dos gêneros textuais. E eu escolhi hoje mais 3 gêneros para a gente estar conversando um pouquinho sobre eles e depois fazer as atividades, tá bom? O primeiro gênero textual que eu quero falar hoje é o bilhete. O bilhete é extremamente útil, todo mundo usa, o bilhete é geralzão. Vamos lá, o bilhete ele é um gênero textual curto e objetivo. Ele tem que ter o nome do destinatário, para quem estou escrevendo este bilhete, o corpo do texto, que geralmente é bem curtinho, uma despedida, a nossa assinatura e a data no final. Esse é o corpo, a estrutura de um bilhete, tá bom? Ele é cotidiano, ele pode ser escrito em linguagem informal, não é que nem a notícia que a gente viu lá na última aula. A linguagem pode ser coloquial, entendeu? A despedida pode ser assim, beijos, abraços, se cuida. Não precisa ser aquela coisa séria de uma carta formal, né? De uma coisa de notícia, de jornal e tal. Não. Os bilhetes, por serem uma coisa assim tão pessoal e informal, você pode usar abreviação, apelido, gíria, tudo isso que não está muito de acordo com a norma culta da linguagem, que geralmente a gente evita colocar em textos, o bilhete permite, tá bom? É um texto cotidiano com mensagem simples. Vamos ver um exemplo? Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês o exemplo de um bilhete. O destinatário, o nome, para quem está escrito o bilhete, Mariana. Mariana, traga sua boneca nova para brincarmos na minha casa. Vamos fazer comidinha. Convide a Paulinha também. Um beijinho de sua amiga, Thalita. E a data embaixo. Não tem erro. É muito fácil reconhecer um bilhete e é muito fácil escrevê-lo também. Mais um exemplo? Então vamos lá. Trocando aqui. Selma, trouxe um pedaço de bolo para você e outro para o Gustavo. É para a hora do recreio. Foi minha mãe que fez, está uma delícia. Até mais, Ana. Curtíssimo. Não tem segredo. O bilhete não tem segredo. Ok? Então vamos lá. O segundo gênero textual que eu escolhi para a gente estar conversando hoje é um gênero delicioso que eu adoro. A receita. Quem nunca leu uma receita? A receita é um gênero textual que se divide em 2 partes muito bem definidas. A lista de ingredientes e o modo de fazer. Muitas vezes, quando a gente olha na receita, não está escrito lá assim, ingredientes, modo de fazer. Muitas vezes não está. Mas a estrutura correta, geralmente quando a gente bate o olho em um bilhete, tem uma lista de ingredientes e depois embaixo um parágrafo explicando como que você faz aquela receita. É a estrutura da receita, tá bom? A primeira parte relaciona os ingredientes, estipula as quantidades necessárias de cada ingrediente, porque também não adianta você botar uma lista lá, farinha, sal, não sei o que, e não pôr a quantidade. Então, para a receita ser completa, tem que ter as quantidades, tá bom? E depois embaixo a explicaçãozinha. Muitas receitas trazem também o grau de dificuldade. Por exemplo, fácil, médio, difícil. Tem dicas, tem muitas receitas que tem dicas, observações embaixo, no finalzinho, né? Gente, eu amo receitas. A gente podia depois fazer, né, no grupo, uma troca de receitas pra gente fazer um apanhadão de receitas e guardar no caderno. Ficaria legal. Ó, uma ideia, hein, pra gente poder pensar depois. Vou colocar aqui um exemplo de receita, uma receita facílima que as crianças podem fazer sozinhas e depois me falar se deu certo. Aqui, ó, uma receita de bombom. Então tá lá, ingredientes, uma lata de leite ninho, uma xícara de açúcar, 8 colheres de Nescau, 2 colheres de manteiga, uma xícara de leite. Modo de fazer, misturar todos os ingredientes secos e depois o restante. Misturar bem até formar uma massa dura, fazer bolinhas com a mão untada com manteiga e depois passar no açúcar. Ó, essa receita não vai nem no fogão. E tem outras receitas que são bem mais complexas. Essa, se a gente tivesse que colocar uma tarjazinha em cima e entrar no nível fácil, né? Então, essa é a estrutura da receita. Também não tem segredo, tá bom? Na apostila em PDF que eu tô mandando pra vocês, tem 2 exemplos de receita lá também.
E o terceiro gênero que nós vamos abordar hoje é a entrevista, tá bom? Entrevista também é um gênero textual. Assim como a notícia, a entrevista ela tem função informativa. Quem entrevista alguém está buscando informações para passar para as outras pessoas. Tem entrevista escrita e tem entrevista oral. Muitas vezes a gente escuta o rádio, a geração de hoje não tem o hábito de ouvir rádio, mas muitas entrevistas são feitas oralmente pelo rádio, né? Existe muitos tipos de entrevista. Por exemplo, existe uma entrevista jornalística, você pega lá um cantor, um ator famoso e vai fazer uma entrevista com ele para saber sobre a vida dele. A entrevista de emprego, né? Quando a pessoa vai procurar um emprego, ela passa por uma entrevista, que o funcionário da empresa vai procurar saber das qualidades e dos defeitos dessa pessoa para saber se compensa ou não contratar essa pessoa para trabalhar lá. Então, a entrevista de emprego. Entrevista psicológica. Algum de vocês já passou por um psicólogo? Quando a gente passa no psicólogo, a primeira consulta ele faz uma entrevista. Pega ali todas as informações que ele julga importante para depois poder fazer seu tratamento. Então, tem muitos tipos de entrevista. É um tipo de texto que é marcado pela oralidade. Mesmo que se tenha o registro escrito da entrevista, esse registro não acontece sem antes a oralidade, porque existe a pergunta, a resposta, a fala, a conversa, que depois ela é registrada por escrito e toma o corpo de uma entrevista. Certo? A estrutura de uma entrevista. Então, para produzir uma entrevista, esteja atento, porque depois vocês vão fazer uma atividade. Primeiro você escolhe o tema, qual é o assunto que você vai trabalhar com a pessoa que você vai entrevistar. Quero saber da profissão dela. Não, quero saber da vida pessoal dela. Quero saber da carreira dessa pessoa. Então você vai escolher o tema. Depois você vai elaborar um roteiro para essa entrevista. O que é elaborar um roteiro? Você vai pesquisar sobre ela, ver o que você quer saber que ninguém ainda sabe e fazer um enumerado, uma lista de perguntas e questões para você fazer. Você não pode chegar numa pessoa para fazer uma entrevista sem saber o que você vai perguntar. Tudo isso tem que estar preparado antes, certo? A entrevista, assim como a notícia, tem que ter um título e depois da entrevista feita e transcrita, escrita, registrada, detalhe, o registro da entrevista tem que ser feito de forma fidedigna. Anota mais uma palavra para o vocabulário de vocês. Significa que ela tem que ser transcrita palavra por palavra. Você não pode mudar a resposta da pessoa. Você tem que escrever exatamente aquilo que a pessoa falou para você. E aí depois você faz uma revisão, lê tudo, vê se está tudo ok. E aí a entrevista está pronta. Certo? Eu coloquei modelo de entrevista. Eu coloquei o modelo de entrevista com tirinha e eu coloquei o modelo de entrevista mesmo. Vou mostrar, mas não vou ler tudo porque é longo. A hora que vocês forem estudar, vocês vão ler. Olha aqui, ó, então, exemplo. Aqui está uma entrevista de uma artista famosa que cedeu a voz dela para fazer a Smurfette no filme dos Smurfs 2, certo? Então aqui tem perguntando se ela estava ansiosa para fazer esse papel, e aí tem as respostas dela, como que foi esse processo, se ela está trabalhando em algum projeto novo. Depois vocês vão ler com calma essa entrevista. Eu não vou ler não, porque é muito chato ficar escutando os outros ler, e o vídeo fica longo e fica maçante, e não é esse meu objetivo aqui, tá bom? Vocês vão ler depois com calma aí a entrevista. No PDF tem atividade, 3 atividadezinhas, uma para bilhete, uma para bilhete, a outra para entrevista e a outra com uma receita, tá? Resolver, mandar para mim as fotografias para eu poder corrigir. Se tiver dúvida, coloca no grupo, atividade pronta, manda no privado. Certo? Então, galera, amanhã é quarta-feira. Quarta-feira é dia de live. Quem ainda não está no grupo do Facebook, entra lá para poder acompanhar a live amanhã. Pelo que eu percebi, o pessoal gostou do horário das 15 horas, então a gente pode repetir esse horário das 15 horas. Para amanhã, na live, nós vamos trabalhar com a PET, tá bom? Vocês viram que a PET é dividida por semanas. Quarta-feira passada nós fizemos as atividades referentes à semana 1 e amanhã nós vamos fazer as atividades referentes à semana 2, que tá, ó,
mamão. Nós vamos fazer rapidinho para depois a gente poder bater papo. Ok? Até mais, galerinha.